A vida em risco nas rodovias e nas cidades com motoristas que, infelizmente, não estão respeitando a lei e continuam dirigindo embriagados. Os flagrantes são diários. No último feriado, para você ter uma ideia, durante a Operação Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal constatou que aumentaram os flagrantes de gente dirigindo, desculpe a palavra que eu vou usar, mas é essa, gente dirigindo bêbada. Mais de 143 motoristas foram autuados, 3 foram presos, segundo esse balanço. Agora, a gente se pergunta, qual que é a dificuldade em respeitar a lei? E aí eu convidei o especialista, em trânsito e professor também, Fernando Pessoa. Fernando, que alegria te receber aqui hoje, viu? Alegria minha, Mônica. Obrigado, bom dia. Muito bem. Por que o pessoal não está respeitando na sua avaliação? Você que é um especialista em trânsito. Olha, principalmente no fim de semana, a gente sempre traz. E a maioria bebeu, dirigiu. Dirigiu. Isso é uma questão, a gente tem que falar a verdade, que é cultural. Infelizmente, no Brasil, as pessoas elas tendem a não respeitar a legislação. Tem um efeito que primeiro a gente chama de um efeito social, da cultura, que é quando a lei ela surge, daquele boom, a notícia nova, todo mundo se assusta, então existe aquele retardo na condução do veículo, em dirigir alcoolizado, e as pessoas então no começo respeitam mais a legislação. Com o passar do tempo, existe um efeito nessa consciência que é de realmente abaixar, cair. Então a pessoa ela perde aquela consciência de não dirigir embriagado e começa a deixar isso fora daquele casulo do medo de quando a lei surgiu. A lei de trânsito, ela traz a parte de alcoolemia em 2008. E a partir de 2008, então, até hoje, então a gente já passa aí de mais de 10 anos que a legislação ela existe. Ela passou por algumas reformas. A principal reforma ela aconteceu quando começou a punir quem se recusa a fazer o teste do etilômetro e surgiu também o crime de trânsito. Então, nós temos dois fatores dentro da legislação. É o fator administrativo, que no caso o pessoal chama de multa, na verdade é um auto de infração, e tem a parte também criminal, que é o crime de trânsito. Essa pessoa ela está cometendo um crime, ela vai responder um processo penal perante a justiça. E às vezes as pessoas elas não têm essa ciência, essa noção. Um outro problema que tem, além do administrativo e do criminal no trânsito, é a questão da morte. As pessoas elas creem que beber e dirigir não tem problema nenhum. Eu fico até mais esperto, eu fico mais atento, mas isso já é cientificamente provado que a sua percepção ela baixa demais, ela abaixa muito. O álcool, principalmente, ele abaixa os nossos sensores, Ele é uma droga que o sistema nervoso central tende a ficar deprimido. Então dá o sono. Então a pessoa normalmente ela sai de uma balada, ou então ela bebe a noite inteira, no outro dia de manhã ela pega o carro e vai conduzir o veículo automotor, mas ela está embriagada ainda. E isso gera um sono na pessoa. E quando ela vai para a rodovia, principalmente a rodovia, onde nós temos o tráfego de veículos de grande porte, a velocidade ela é muito maior do que dentro da área urbana, acontecem os acidentes. E normalmente, infelizmente, nós que trabalhamos com a legislação de trânsito todo santo dia, infelizmente, já é rotina nossa o óbito. E a gente tem exatamente isso, que é a segunda causa de morte no país, não é isso? Sim, o sim. trânsito, infelizmente, essa violência no trânsito. Sim. Primeiro, devido a essa falta de respeito, que eu falei para você no início da reportagem, ela é cultural. Infelizmente, é uma cultura do brasileiro não respeitar a legislação de trânsito, não só a questão de um cinto de segurança, mas a questão também da embriaguez, porque entra naquela cultura do mau hábito. E esse mau hábito, ele reflete no nosso trânsito. A criança sem a cadeirinha, a alta velocidade, a embriaguez, é um conjunto de fatores. E tem uma outra questão também, que normalmente a gente não vê ninguém falando, que é o uso de substância psicoativa que determina dependência. Fernando, o que é isso? São medicamentos e são drogas. Uma droga que ela é lícita, porém ela é medicada por algum tipo de médico, algum problema de saúde que a pessoa tem, ou então realmente é a droga ilícita. É a maconha, é a cocaína, que a pessoa utiliza para poder conduzir um veículo automotor. Nós tem um aumento também no número de casos de acidente com vítimas fatais, quando se fala de veículos de carga ou veículos de transporte de pessoas, ou seja, motoristas profissionais, que eles saem do café, que é uma droga que eleva o sistema nervoso central para a pessoa ficar um pouco mais atenta. Com o passar do tempo, esse café ele começa a perder um pouco do efeito do nosso corpo, ele passa para a anfetamina, famosa e conhecida como rebite. E depois, quando esse rebite ele entra nesse efeito placebo do café, a pessoa já não consegue mais sentir o efeito desse café, ela passa para a cocaína.
Meu Deus. Sim, e isso é um fato que nós que trabalhamos com a legislação de trânsito, e estudamos a legislação de trânsito, isso é muito comum, porém isso não é reportado, isso não é falado, e é o mesmo efeito do álcool, ou até mesmo pior. O rebite ele tem um efeito, que é um efeito que a gente chama de efeito rebote. A pessoa vai usando. Fica ali dias acordado. Dias acordados, Você pega o disco diagrama do tacógrafo ali daquele veículo, a pessoa está rodando por 20, 30, 40, até já teve caso de 40 horas já. Meu Deus. Na Polícia Rodoviária Federal já teve caso de 40 horas. E aí o que acontece? Esse efeito rebote é o quê? O cérebro fala assim, nossa, eu estou muito aceso, estou muito acordado há muito tempo, eu tenho que desligar um pouco para eu descansar. Aí a pessoa está conduzindo um veículo automotor, pode ser um rodotrem, que seja Sim. com uma carga de 57 toneladas, que seja, a pessoa está conduzindo o veículo automotor, ela desliga. E acabou. Aí acabou o pé no acelerador, um veículo de 57 toneladas numa descida, são aquelas tragédias que, infelizmente, uma vez ou outra nós vemos. Eu queria que você abordasse também, porque é uma questão, às vezes a gente tem um hábito, né, o ser humano, de falar assim, tem fiscalização, não. Não, tá tranquilo, essa rodovia aqui, ixi, que não tem fiscalização, não. Isso acontece, infelizmente, que as pessoas pensam. Sim. Né? E uma outra questão, para mudar isso, porque desde que eu me entendo por gente, é essa situação, né? Infelizmente Sim. as pessoas não respeitam. Passa também pela educação para conscientizar os futuros motoristas. Eu sei que a gente já tem um trabalho realizando, né? Sim. Sendo feito, mas precisava ser um pouco mais assertivo, a gente precisa entender isso enquanto sociedade? Sim. Com certeza. O primeiro questionamento que você me fez sobre a fiscalização, nós temos alguns problemas que são problemas sociais, né? Iniciando pela questão do órgão público. O órgão público hoje, o concurso público, ele cada vez mais fica... Eu vou te interromper? Não? Desculpe. É porque nós temos um caso que eu preciso trazer, mas é já, tá? Tá, não tem problema. Desculpe. Não tem problema. Quando a pessoa ela entra na questão do cargo público, o cargo público ele passa por nuances que muitas das vezes a pessoa não quer participar. Ou seja, o cargo público ele é uma coisa difícil de acontecer para a sociedade. Então, a pessoa, para ela abandonar o cargo dela de engenheiro, de repórter e virar um servidor público, é complicado, é muito pesado. E aí, quando se tem esse cargo público no qual a parte do governo falta servidor público, falta alguma coisa, você tem uma demanda muito grande, as malhas viárias aumentando, a demanda de veículos aumentando, nós temos mais de 2 milhões de veículos ano, em média, no Brasil, entrando no mercado, ou seja, é uma malha viária grande, quantidade de veículos grande também, e aonde o governo, na questão de investir no servidor público, ele não acontece tanto. Então, você tem uma reprimenda dentro da área urbana, com polícia militar, com agente de prefeitura, e na rodovia federal, com a Polícia Rodoviária Federal ou os órgãos que a atuam. Então, o que acontece? Existe, sim, uma demanda de servidor público, só que existe fiscalização. E as pessoas elas estão acostumadas por não ter uma fiscalização mais pesada dentro do município, não vai ter na rodovia. E aí é onde eles se enganam. Aí ele entra numa rodovia federal embriagado, ele é abordado pela Polícia Rodoviária Federal ou algum órgão, e é onde ele entra na infração de trânsito, dependendo no crime também. Sobre a questão de educação que você me perguntou, a educação ela não tem uma solução melhor do que você trabalhar isso nas crianças. Na lei de trânsito, existe o trabalho do Código de Trânsito com as crianças, nas universidades, etc. Só que, infelizmente, a nível governamental, a nível de governo, a gente não tem esse trabalho efetivamente sendo feito, infelizmente. E precisamos, né, porque são vidas que estão sendo ceifadas aí nas rodovias e nas cidades. Fernando, eu quero muito te agradecer mais uma vez por ter atendido ao meu convite, por vir aqui e fazer esse alerta para que todos nós possamos pensar. Porque a lei está aí, a fiscalização está aí também, agora falta um pouco de bom senso e responsabilidade por parte das pessoas. Com certeza. As pessoas fazer um mergulho em si mesmas para poder entender isso, né? Sai do mundo do meu umbigo, né? E entender que quando você ofende a vida do outro, um dia pode ser com você também. Exatamente. Fernando, adorei a nossa conversa. Eu que agradeço. Obrigado, Mônica. Fernando Pessoa, especialista em trânsito e professor aqui com a gente hoje, trazendo esse alerta para todos nós.